Programatividade, chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Vamos adiante, né, minha gente? 5 de novembro, estamos aí, ó. Daqui a pouquinho, semana que vem, estamos praticamente no final da semana que vem, estamos quase no mês, na metade do mês de novembro. Chegando aí, batendo no dia 15 de novembro, na metade do mês, proclamação da República. Então, vamos nos ligar aí, aproveitar essa vida que é maravilhosa, tem que saber fazer com que ela seja maravilhosa. Eu sempre digo que percalços existem, vamos transpondo. A vida também é uma gincana. Olha aí todos os protocolos, respeite, a pandemia ainda não foi embora, a Covid-19 está aí presente ainda, e então vamos respeitá-la, tá bom? Obedecendo tudo aquilo que dizem as autoridades sanitárias, protocolos, etc e tal. A máscara, o álcool em gel, sem aglomerações, para a gente indo cada vez mais rápido vencer esta loucura que se estabeleceu no planeta vindo lá da China. Muito bem, nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul e Grupo Zafra, 86 anos, melhor supermercado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, tá bom? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. O que me diz aqui o meu amigo Govinaski, José Vilmar Govinaski, que amanhã nós temos um clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro. E esse clássico Grenal, para mim, sou gremista, todos que assistem esse nosso programa aqui sabem, se o Grêmio perder, empatar ainda segue assim, né, com uma luzinha, assim, né, uma luz de vela, pau de fósforo quase apagando. Mas se perder, minha gente, eu tenho a impressão, não sou mãe de nada, né, mas tenho a impressão que deu para o Grêmio vai ser rebaixado. Porque não dá mais para esperar de uma partida para outra, de uma partida para outra, de uma partida para outra. É um clássico, o clássico é imprevisível, um dos melhores clássicos do planeta, do Brasil, com segurança. Então, no estádio Beira-Rio, eu acho que as chances são iguais quase, sabe? Porque o Grêmio tem se apresentado muito bem nas últimas partidas, especialmente nessa em Minas Gerais, contra o líder disparado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. O Grêmio fez uma ótima partida. Por detalhes, por VAR, por azar, uma série de circunstâncias, o Grêmio não trouxe, da pior das hipóteses, um empate lá de Minas Gerais. Poderia ter vencido, né, se todas as bolas que foram na trave, pá e tal, entrassem, né? O Grêmio está com também, além de todas as deficiências que se estabeleceram com treinadores, com elenco, com tudo. Não adianta avaliar agora nessa hora de pavor, mas o Grêmio também vem com um belo de um azar também. Né? Então ele tem jogado relativamente bem contra seus adversários, mas não tem conquistado pontos. Né? Foi aquela contra o Juventude, que estava ganhando muito bem, terminou 3-2, dando graças a Deus que terminasse logo a partida contra o Juventude, na Arena. Depois as outras partidas aí, já com o Wagner Mancini também, né, como a própria contra o Juventude, que foi a primeira do Mancini, o Grêmio jogou relativamente bem, especialmente nessa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma senhora equipe, vamos combinar, tanto que ele é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio jogou de igual para igual com os atleticanos. Vilmar, o que tu me diz? Eu digo que o Grenal, José Silva, é um campeonato à parte. Né? É um campeonato à parte porque nós temos aqui aquela situação assim, de que o Grenal, ele empolga, ele divide, não sei se exatamente 50%, como é que fica essa média estatística aí entre os torcedores, mas é empolgante, porque e tem outros também aí de outros estados que torcem ou para o Grêmio ou para o Internacional. Esse Grenal especificamente, ele tem vamos dizer assim, uma coisa especial, tanto para o Grêmio quanto para o Colorado, porque o Grêmio poderá, com este Grenal, ganhando do Internacional, sair da zona de rebaixamento e o Internacional, né, com a vitória no Grenal, entrando no G6 pelo menos. Tá? Então tem um significado muito especial. O Grêmio não ganhou do Atlético Mineiro porque não fez gol por falta de detalhe. Impressionante. Tá? O Grêmio jogou um bolão, eu assisti a partida, e para mim, assim, quando o Grêmio fez o primeiro gol e continuou atacando, para mim estava claro que o Grêmio ia realmente ou segurar aquele 1-0 ou, quem sabe, até ampliar. Né? Mas o velho ditado do Internacional, no futebol, prevalece. Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. Tá? Então, ninguém pode descuidar.
Ninguém pode desconsiderar que o Grêmio vai vir afiado para o Grenal, não é? Muito embora eu estava conversando com um grande amigo que é gremista, e ele disse assim, puxa vida, se o Grêmio tivesse ganho do Atlético Mineiro, viria com outro tipo de entusiasmo, com outro tipo de vigor. Então agora pode ser que não venha, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O que vai pesar um pouco contra o Grêmio é a falta da torcida. E isso realmente, a torcida ajuda, a torcida empurra. Então isso pesa contra o Grêmio, ajuda o Internacional. Outro fator, né? O jogo Internacional joga no Beira-Rio, também é mais uma situação assim que favorece. Enfim, o Internacional vem completo, né? Vem com o time completo, desde a zaga, desde o goleiro até o Yuri Alberto lá na frente, os dois Rodrigos, né? Patrick, etc., né? Lindoso, enfim. Então vem completinho, acho que o Internacional tem condições de fazer uma excelente partida e tem condições de ganhar do Grêmio. Tá? Quer dizer, claro, como colorado, né, a minha torcida é essa. Tá? Mas respeitando muito o co-irmão, Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque o que ele fez domingo realmente mostrou que é um time valente, um time de muita garra. Perfeito. Eu estou aqui rodeado, né, de colorados hoje, isso aqui é uma raridade nessa bancada. Muito difícil ter 3 colorados aqui do lado de um gremista. Então, mas isso já está sendo recorrente, Silva. Claro. Essa semana nós já tivemos outro dia aqui, que a bancada estava só o Silvio aqui no meio, era o Záquia, eu... Era aquela bancada, não. E o Bira, e o Brajara, eu acho. O Bajara. O Bajara Esfoja. O Bajara. Exatamente. Muito bem, então estavam bem. Quando eu também não venho, né? O pessoal bem que se agranda. Mas quando tu vem, a gente também toma mas conta. Se eu soubesse, é que eu não sabia. Eu tinha montado outro. Já tinha montado outra bancada. Duvido. Estamos aqui com a Bruna Razeira, lá da Grande Casca, né? E também colorada. Né? Aliás, em campanha na OAB, né? Conselheira da OAB, agora a campanha temos da chapa do Lamáquia. Exatamente. Estamos aqui nas retas finais, assim, a eleição é dia 22, né, então estamos percorrendo o interior, estamos fazendo bastante divulgação nas redes sociais, porque hoje tudo se passa, né, através da rede social. Mas sobre o Inter e o Grêmio, Silva, eu, assim, me limito muito a falar sobre, porque não acompanho muito, mas eu acho que com relação ao Grêmio, perde muito, se ele efetivamente cair para a segunda divisão, perde muito o espetáculo, né, do futebol gaúcho, perde-se os grenais de domingo, enfim, claro, né, dentro daquele campeonato do Brasileirão, né, que daí ele vai para a segunda divisão. Com relação ao Inter, ele vem oscilando muito ali nos jogos e é o que o Govinasky falou, né, nós vamos estar em casa só com a nossa torcida, então esperamos sair vitoriosos de amanhã, né, e aí semana que vem vir aqui comemorar e comentar mais a respeito. Muito bem, vamos ver o que diz a canoense Simone Magalhães. Olha, Silvas, a gente ouvi muitos comentários de gremistas, né? Que o Grêmio jogou muito, inclusive o presidente do Grêmio ontem estava exaltando muito, né? O jogo contra o Atlético. Mas, assim, clássico é clássico, e eu acho que o time que está mais equilibrado nesse momento é o Internacional, vai jogar em casa, que tem tido resultados bons em casa. Então, eu acredito numa vitória do Inter. Não acho que é placar lá grande, né, assim como nós gostaríamos, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma vitória, assim, nesse Grenal, porque o Inter tá mais equilibrado, né, o Grêmio tá ainda meio bagunçado e tipo assim, quem tá na obrigação de vencer não é o Inter, né, é o Grêmio, porque ele que tá na zona de rebaixamento. Então, assim, o Inter, claro que quer o resultado por N razões, por ser Grenal, porque quer os pontos para entrar efetivamente para a zona da Libertadores. Mas, obviamente, né, que quem está na obrigação de vencer é o Grêmio. E eu acho que a gente leva, sim, esse resultado. E vamos estar aqui semana que vem para comemorar, né, Bruna? Me diz, qual é? Onde é que fica a tua tenda? A minha tenda? De previsão. Não, tu trabalha com búzios? Não, eu trabalho com dados. Eu trabalho com dados. Eu trabalho com dados. Eu tenho analisado. Exatamente. Eu sou uma cientista de dados. Então, já vou te dizer, tu estás convocada para a bancada de segunda, tá? Tá bom. Tá bom? Então tá. Combinado. A senhora também, tá? Pode vir. Não, eu não. Eu tô quietinha aqui.
Então tá. Bruna, tu acha que tu tá bem calma, né, Bruna? Tu não Eu tá sou com calminha, Silvas. Não tá com aquela convicção toda. Mas ela veio de vermelho, Silvas. Acho que foi provocação. Não, mas eu vim porque eu gosto da cor, mas sem nenhuma, assim, conotação de nenhum lado. Aí não tem nada a ver com estrela. Nada a ver, nada. A única estrela que veste sou eu. Ah, então. Muito bem. Gostei. Muito bem. Vamos adiante, então, falando do Banrisul, o Grande Banco do Sul, um dos nossos patrocinadores. Banrisul Afinidade, olha que negócio fantástico. Afinidade é um segmento do Banrisul para clientes selecionados, clientes de qualidade, assim, né? Veja a mensagem. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Muito bem, vamos adiante, então, vamos falar aí do, sabe de quem, minha gente? O novo Armazém do Queijo. O Armazém do Queijo está em instalações espetaculares, minha gente, num ambiente totalmente novo, num espaço novo, 0 quilômetro, tá aí, olha a fachada do Armazém do Queijo, olha que espetáculo. Sabe quantos carros dá para estacionar aí? Você sabe? Só de estacionamento, 60, tá? E pode ir para 80, tá? Olha a extensão e tem mais espaço para estacionamentos cobertos. À esquerda desse edifício, tudo isso aí é Armazém do Queijo, tudo. Vai ter espaço para festas, vai ter espaço para happy hour, senhoras se reunirem, os barbados, homens se reunirem depois do trabalho, né? Tudo. E eventos também vai ter lá espaço para isso. Isso é a nova proposta do empresário João Tumeleiro, lá de Bento Gonçalves, com o novo Armazém do Queijo, exatamente aonde? Onde é que está o Armazém do Queijo? Na Avenida Senador Tarso Dutra, 170. Quem sobe lá da Ipiranga, aqui em cima, quase em Petrópolis, aquele braço da direita, né, que vem sair na Protásio, ali fica o novo Armazém do Queijo. Aí, então, olha o interior dele, aí, as instalações, que você já tem mais ou menos uma ideia do que é esse novo Armazém do Queijo, comandado pelo João Tumeleiro, que trouxe esta maravilha lá de Bento Gonçalves, que é a padaria, queijaria, mercearia gourmet, aqui na capital. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, aqui em Porto Alegre. Então, novo endereço, Avenida Senador Tarso Dutra, 170. De frente à Cirela, um pouquinho acima da IESA Veículos, tá? Então te liga com esse novo Armazém do Queijo, um ambiente climatizado, totalmente climatizado, instalações 0 quilômetro. Nada da sede antiga do Armazém do Queijo, na Murilo Furtado, foi para esse novo espaço. Tá? Olha a vinícola, a adega, olha, minha gente, espetacular. É um tempo novo do Armazém do Queijo que tem a sua origem lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, 563. Então tá aí o Armazém do Queijo. Olha aqui, ó, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. O site é armazendoqueijo.com.br, redes sociais, Facebook e Instagram, o WhatsApp é o 98-020-7107 e o fixo é o 51-3392-0085. Avenida Senador Tarso Dutra, 170, em Petrópolis, o novo Zero Armazém do Queijo para oferecer o máximo do máximo para você. Já oferecia maravilhas, né, na gastronomia. Agora, minha gente, está um espetáculo. Essas novas instalações do Armazém do Queijo, totalmente climatizadas, como eu digo, é um negócio espetacular. Você vai se surpreender quando visitar o Armazém do Queijo, ali na Avenida Tarso Dutra, 170, em Petrópolis. Né, facílimo, eu digo, estacionamento tranquilo, segurança, estacionamento tranquilo, 60 vagas de estacionamento. E vai para 80. Aí, ó, olha, queijo é o que não falta no Armazém do Queijo, né, minha gente? Então te liga com as delícias do Armazém do Queijo, comandado pelo empresário João Tumeleiro. Hoje nós botamos a foto do João Tumeleiro aí, mas terça-feira nós vamos passar mais matérias da inauguração do Armazém do Queijo, que aconteceu ontem, né? A abertura oficial foi ontem do Armazém do Queijo, nessa nova sede da Avenida Senador Tarso Dutra, 170, que é uma perimetral daquilo ali, né? É uma avenida que é uma coisa fabulosa. Está aí a fachada, linda demais. Então tá, vamos adiante, falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Há 29 anos, nessa bancada, nós degustamos sucos Petri. Todos os nossos comentaristas fixos, como os nossos convidados, sempre degustando sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural. Portanto, ele não tem água, açúcar, nem tampouco conservantes. Uva laranja. Muito bem. Vamos adiante, vamos falar de quem? Da Corsan.
A Corsan está em processo de evolução para acompanhar, sabe o que, minha gente? As transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com todos nós gaúchos. Esta é a Corsan, né? Responsável, ciente da sua responsabilidade com todos nós gaúchos. Compromissos que ela não abre mão, são compromissos assumidos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Veja a mensagem da Corsan. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, tá bom então, vamos adiante então. Bom, Bruna Razeira, eu vou começar a falar com a Bruna Razeira. Me diz uma coisa, Simone Magalhães, a nossa economia aí com essa bondade que o governo tem que fazer agora, né, substituindo o Bolsa Família e tal. Como é que tu vê aí esses tetos de despesas, uma encrenca que acontece de discussões no Congresso e até dentro do governo, né? Até dentro do governo, né? Tanto que 3 braços direitos do nosso ministro da Economia se mandaram, né? Pegaram os seus bonés e deram tchau. O que tu me diz? Então, ontem até eu participei de um debate com mais 3 economistas, né, que nós estávamos conversando justamente sobre o teto de gastos. Porque junto com a quebra do teto de gastos, nós temos a PEC dos precatórios. Mas assim, para o pessoal entender, porque a gente vê muita manifestação de pessoas desinformadas. O que é um teto de gastos, né? O governo, ele de um ano para o outro, ele tem um teto para gastar, são os gastos do ano anterior corrigidos pelo IPCA. Então, esse é o teto de gastos, não pode ultrapassar isso. Tem os economistas que são pró-teto de gastos, né? Então, eles defendem o teto de gastos porque entendem que o fato do governo ter uma limitação de gastos, isso dá mais segurança para a economia e para os empresários, né? Porque o governo não vai estar gastando de forma exacerbada. Eu já sou da linha que defende o fim do teto de gastos, porque não foi ele foi criado no governo anterior, nunca deu resultado, né, como eles imaginavam, nós vamos ter muitos investimentos privados e tudo mais com teto de gastos, isso nunca aconteceu. E a gente tem que pensar o seguinte, o governo, ele tem que gastar e gastar bem o seu dinheiro. Então, eu defendo a quebra do teto de gastos, porque muitas vezes, assim, vamos pegar a pandemia. A pandemia está necessitando uma injeção de dinheiro exacerbada, porque tem pessoas desempregadas, tem pessoas com fome, tem empresas quebrando, então, assim, precisa dessa injeção. Precisa dessa renovação do auxílio emergencial para essas famílias, até que elas consigam se reestabelecer quando a economia estiver retomada. Claro que tem um ponto que também eu defendo, né, que no momento que tu não tem mais o teto de gastos, tu tem que ter um controle maior, porque o nosso governo, a gente sabe que o Brasil é um dos campeões, né, de corrupção, de desvio de verbas públicas, então tem que ter uma gestão maior e isso é interessante porque nós estávamos em economistas de diversas linhas assim, de entendimentos e nós fomos unânimes nessa questão. Sim, é preciso, porque o governo é um grande gerador de emprego, o governo é um grande gerador de economia. E o governo tem que injetar dinheiro na economia para ela se recuperar. E no momento que ele tem uma limitação de gastos, isso aí bate nesse teto e o governo não pode fazer mais nada, depende só da iniciativa privada. Se a iniciativa privada não tem dinheiro para colocar no mercado, automaticamente entra numa recessão grande. E teto de gastos hoje só tem no Brasil. Se a gente olhar os outros países, quantos trilhões os Estados Unidos está injetando, está injetando a economia, Japão,
As grandes economias, todo mundo está injetando dinheiro para conseguir conter os efeitos da pandemia. E o Brasil não pode fazer diferente. Só que esse teto de gastos que tem todo um barulho, porque o governo vai gastar o que não tem, vai gastar o que não pode, esquece isso, gente. A gente está falando em governo, né? Então as pessoas precisam entender o que é, para que serve esse teto de gastos, e ele não tem utilidade nenhuma. Nunca teve aqui no Brasil, não deu o resultado de quando ele foi criado. Então agora, mais do que nunca, eu entendo que é o momento de quebrar, né, de uma vez por todas esse teto de gastos. Sim, tem que aprovar a PEC dos precatórios, porque isso vai gerar um grande entorno aí de, se eu não me engano, é 91 bi, que é o valor a ser, que vai gerar de resultado com a PEC dos precatórios. E a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa desse resultado, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla, né? A equipe econômica deixa eles trabalharem, eles sabem o que estão fazendo. Agora, o que não pode é tentar passar uma coisa e ir para o Congresso e ter um monte de gente levantando bandeirinhas lá, políticas, e brecar uma coisa que é tão importante para a nossa retomada econômica. E aí, Govinassi? Eu concordo, na minha ignorância na área econômica, não é minha formação, não é? Embora tenha lá meus princípios de técnica e contabilidade, eu concordo em parte com o que diz a economista Simone Magalhães. Porque eu penso assim, nós já temos a lei da responsabilidade fiscal que limita a questão da folha de pagamento na União, nos estados e no município. Quer dizer, já é uma forma também de teto de gastos. Tá? Depois, nós temos, então, essas medidas, tá, restritivas justamente em função de que muitos gestores, sejam eles o próprio presidente da República, governadores, prefeitos, enfim, que assumem gastos, assumem despesas e deixam para a gestão seguinte, né, importando-se tão unicamente com a sua própria reeleição ou pelo seu próprio mandato, na vislumbração de um grande mandato. Tá? Então eu creio que no Brasil, e aí a Simone também tem razão em dizer, só no Brasil, sim, de fato, mas acontece que no Brasil, basicamente, o alto grau de corrupção, ou então alto grau de desmandos, alto grau de estrelismo, faz com que os gestores exacerbem os seus próprios poderes e os seus mandatos acabam sendo uma tragédia. Pode ser uma beleza no decorrer do mandato, mas depois se torna uma tragédia para os sucessores e o povo paga a conta. O teto de gastos, ele busca limitações, inclusive nessa questão da própria taxa de juros, ou seja, não aumentando o gasto além daquilo que recebe, também pode manter uma taxa Selic menor que possa atrair mais investimentos. Eu tenho, para mim, assim, acho que os governos, né, precisam sim desses freios, desses contrapesos. Nós vimos, por exemplo, no ano passado, governadores e prefeitos que receberam valores do governo federal, né, e esses valores foram diluídos em outras despesas que não foram exatamente para a saúde, que não foram exatamente para o tratamento da Covid. Quanto à PEC, né, a PEC dos precatórios, fundamental a PEC dos precatórios, tão fundamental que nesse primeiro turno, né, passou por 4 votos a mais, 314 a não sei quantos votos, inclusive com votos do PDT. Aliás, vou saudar o PDT pela coragem, né, de fazer uma coisa boa para a nação, que foi fazer passar no primeiro turno aí a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para quem tem os precatórios, que muitas vezes acabam morrendo sem ver a cor do dinheiro, ou então tem que vender com um deságio aí de 80%. E ela é boa para o país, ela é boa para todo mundo. Né? Então, eu vejo assim, PEC de gastos, ela tem isso que a Simone Magalhães, como uma economista reconhecida, renomada, palestrante e atuante na sua área, tem razão, mas ela mesma, Simone Magalhães, diz que não é unanimidade entre os economistas. Então, eu vou ficar do lado daqueles economistas, Simone, com todo respeito, que não comungam com o teu pensamento. Acho que a PEC de gastos, ela pode sim ter o seu favorecimento à nação. Perfeito. Bruna Razeira, o que me diz? Na verdade, é uma pergunta, e aí vocês me respondam se puderem.
por que se fala tanto, né, na credibilidade fiscal do Brasil lá fora, né? Porque então se faz essa manobra com a PEC de gastos, não se paga o funcionalismo público, que basicamente são eles que receberiam as PECs, né, de valores atrasados, enfim. E por que se fala tanto e aí dólar aumenta? Por favor, né, nos expliquem qual é a repercussão disso lá fora. É que assim, ó, nós temos hoje a gestão do governo, a gestão governamental, ela é formada por políticas econômicas, né? Então, tu tem políticas fiscais, cambiais, políticas de renda, políticas monetárias. O que acontece? Quando o governo gasta muito, o que ele faz? Ele tem que buscar dinheiro. Se ele não aumenta a dívida, ele aumenta impostos, né? Ou ele entra no cheque especial ou ele arruma outro emprego, né? Que é o caso que a gente faz. Então, assim, quando tu aumenta a tua carga tributária, que aqui no Brasil nós não temos a maior carga tributária do mundo. Tem outros países que têm cargas maiores. O problema é que a gente paga dobrado, né? Então, tu paga tributos, paga plano de saúde. Paga tributo, paga pedágio. Paga tributo, paga seguro, entendeu? Então, assim, a gente acaba pagando dobrado. Então, no momento que tu aumenta a carga tributária, lá fora, o empresário, o investidor que está querendo vir colocar seu negócio aqui no Brasil, ele já vê isso, já é ruim para ele, porque assim, olha, o tributo aumentou, meu preço vai aumentar, né? Que é o grande problema que a gente tem com os empregados, né? A nossa legislação trabalhista, né, que deu uma melhorada quando teve a questão do INSS, que as empresas podem pagar pelo faturamento e não pela folha, mas mesmo assim a gente tem uma carga tributária muito grande. Então daí o que acontece? Se vai aumentar os gastos, o governo vai começar a gastar, vai aumentar imposto. Mas não é bem assim. Entendeu? Porque para ele aumentar o imposto, ele tem que fazer uma emenda, isso tem que passar na Câmara, no Senado, sabe? É todo um processo que hoje em dia a gente não tem mais espaço para isso. A gente tem espaço para aumentar gastos, tem espaço para gastar melhor, né? Por exemplo, hoje, o Brasil, em valores nominais, o Brasil é um dos maiores, que tem a maior... fatia de orçamento, um dos maiores países que tem fatia de orçamento na educação. Por que a nossa educação não é tão boa? Porque muito desse dinheiro está nas universidades, entendeu? E que, é bom ter universidade pública? É ótimo, mas quem é que está estudando na universidade pública? Não são as pessoas que não podem pagar. Quem não pode pagar, está pagando a universidade privada. Então, assim, tem que ser melhor distribuído. A gente tem que tirar um pouco desse dinheiro da universidade e passar para a base. Então, isso é que faz ser mal visto. Porque assim, não, agora vou começar a gastar lá louco e vou aumentar os impostos. Não é bem assim, né? Não é assim que a coisa acontece. Muito bem. Olha, tu tens o Tony Blair, né? O teu cachorrinho, né? Tony Blair. Tony Blair. Não, é muito engraçado. Já esteve no programa e participou até da bancada aqui do lado da Simone Magalhães. Muito bonitinho. E concordava com ela. Qual é a raça mesmo? Ele é Yorkshire. Yorkshire. Muito. Quer meu vender? Filho. Não quer vender. De jeito nenhum, meu bebezinho. Sabe que as pessoas amam seus pets, né? Eu amo, meu. Ele teve doente, eu fiquei enlouquecida. Não. É uma coisa incrível. Mas é um amigo, realmente, é uma amiga, seja uma cadelinha, um cachorrinho, né? Eles enriquecem o ambiente familiar, né? Da família. É um negócio fantástico. Olha aqui, minha gente, mas eu vou dar uma dica aqui de absoluta confiança para quem ama os seus pets. A Pet Home. Pet Home, porque daí você tem segurança total, tá? Que é um centro estético. Tá aí na sua tela aí, olha aí. O centro estético, lá você faz vacinas, consulta pediátrica e também consultas de rotina. Segurança total, né? Com veterinárias de alta competência, né? Comandando a Pet Home. Então, quer levar o seu pet, né, de estimação, que você adora, que ama, vamos lá para a Pet Home. Sabe onde é que fica? Ali na rua Araponga, 462, ali na Chácara das Pedras, aqui na capital gaúcha, evidentemente. Rua Araponga, 462, Porto Alegre, ali na Chácara das Pedras, tá bom? Então te liga, o telefone lá, é o 51 35 57 0644, 35 57 0644, e também tem o celular, que é o 98 138 0644. Então, olha aqui, quer levar o pet da sua, que você adora, ama, leva lá na Pet Home
tranquilidade total, tá bom? Então te liga aí que é maravilhoso. O que será esse serviço de chipagem que eles fazem? Será que é botar chip no cachorrinho? Eu acredito que sim, eu não sei, eu posso me vou informar entrar com no a site titular deles, lá, porque isso é muito que é a doutora importante. Renata, né? A doutora Renata, que é a titular da Pet Home, né? Uma moça, uma veterinária muito querida, muito simpática e sabe tudo, né? Desse segmento pet, né? Então, Vou entrar no site deles, porque entra ver no o que, site. que é esse serviço me interessou. Muito bem, isso aí. É, né? Porque se perde... Daqui a pouco, se a Renata está nos assistindo, ela já vai me informar aqui pelo WhatsApp e eu já te explico. Que bom. Tá? Muito bem. Vamos adiante então, falando, sabe de quem agora, minha gente? Do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, Barranquinho, olha aqui, minha gente. O Barranco há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos, né? É a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, é o Barranco. Olha esta costela, Govinasque, por favor. Isso aí, depois de ganhar um Grenal, hein? Não, porque a festa sempre depois do Granada é no Barranco, né? Seja de gremistas ou de colorados, né? Seja para vitória ou para derrota. Melhor chopp, melhor churrasco. O ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre, tá bom? Tudo isso comandado pelo empresário Elson Furido. Vão trocar a costelinha agora, vão botar outros. A maravilha, tá aí, olha a picanha maravilhosa, olha só que espetáculo, tá aí essa picanha espetacular, né? Tudo isso comandado pelo empresário Elson Furini. A teleentrega do Barranco, por exemplo, é o 51 3331 6172 e lá no Barranquinho, comandado lá pelo Léo Piscine, é o 51 30 28 23 10. Ali na Protásio, subindo ou descendo, o número 1578. Subindo ou descendo a Protásio, Barranco, Barranquinho, as delícias gastronômicas. Isso aí, essa pizza aí já é lá no Barranquinho, tá? O Barranquinho tem um parrigeiro espetacular também, tá bom? É só carne angus certificada, só coisa boa, subindo ou descendo a Protásio. Lá estão sempre assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com só um propósito, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar do Conselho Regional de Medicina, o CREMERS. Conselho Regional de Medicina, CREMERS. Olha aqui, ó. Olha só a mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Quando você fica doente, pensa logo em ir ao médico. Não é isso mesmo que você faz? Ficou doente? Familiares, olha, vamos ao médico. Proteger a vida é a atribuição máxima da medicina e defender a medicina é a maior atribuição do CREMERS. Por isso, o CREMERS está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.org.br. Confira isso aí para não entrar numa gelada, tá, minha gente? Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar procedimentos invasivos. Não coloque sua saúde em risco. As sequelas podem ficar para sempre. CREMERS, em ação pela saúde. Muito importante, interessante esta mensagem do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Muito bem. E a Especir Previdência está aí sempre dizendo que há a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco. Aí surge a importância da Especir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio 65, telefone 51 32 28 1999 e o site especir.com.br. A auxiliadora presidial está aí, né, minha gente? É um currículo invejável, auxiliadora presidial, que comemora nesse semestre 90 anos de atividades. Tem um currículo invejável e conquistando cada vez mais um espaço tão difícil no Brasil, exigente como São Paulo, né? A auxiliadora presidial tem uma sede em São Paulo que cresce vertiginosamente em função da sua qualidade de serviço. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Lá em São Paulo, o telefone é o 11 23 48 4000 e em Porto Alegre, sua matriz, é o 51 32 16 6100. O site auxiliadorapresidial.com.br. A auxiliadora presidial é consecutivamente também premiada com Top of Mind da revista Amanhã, a marca mais lembrada no segmento imobiliário. Auxiliadora presidial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Bruna Razeira, nossa comentarista aqui, da nossa bancada, que também, além de advogada, que é candidata agora na chapa da OAB, do LAMAC, como conselheira, grande advogada, especialista em direito de família. Tudo beleza lá na Grande Casca? Nós estamos preparando já uma
Não uma Kombi, uma van bonita para chegar lá, tá? Avisa a mamãe. Não, já tá tudo pronto. Eu quero lasanha. Com toda certeza. A lasanha italiana, boa. Tu escolhe o cardápio, Tá, Silvia. tranquilo, tá, Não, beleza. a Bruna fez inveja, ela judiou da gente Não, essa semana. É verdade. Ela postou umas fotos. E era que- polenta, com costelinha de porco. Gente, eu disse, eu quero ir nesse lugar, né? Achei que ela tava numa pousada. Não, eu tô na casa dos familiares, mas um lugar maravilhoso. Eu tive que comentar lá. Lá é bonito mesmo. Silvia, só combinar, tá? Tá, vamos combinar. Bruna, tem uma pergunta aqui de telespectadores que perguntam, 3 casualmente perguntam no mesmo campo, de como comprovar uma união estável que já está acontecendo há muitos anos. E também, na sequência da pergunta, e se um dos companheiros já faleceu, como é que fica? Silvas, acontece muito, principalmente agora, né, dos últimos 10, 15 anos para cá, as pessoas tendem a casar menos e se unirem em união estável, né? Ficou redundante, mas enfim, morar junto e acabar constituindo uma união estável. E acontece muito que depois de 10, 15 anos as pessoas nos procurem e nos digam, olha, eu já vivo com o meu companheiro, com a minha companheira há um tempo e eu acho que seria importante eu documentar isso. Como é que se faz, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que se nós não escolhermos um regime de bens, ou seja, nós vivemos 15 anos até vir agora, né, dia 5 de novembro e querer documentar, esses 15 anos para trás vão ser obrigatoriamente regulamentados pelo regime da comunhão parcial de bens. Tá? O que é o regime da comunhão parcial de bens? É aquele que o que era meu é meu, mas a partir do início, né, da nossa união vai ser dividido de igual forma. E aí nós temos uma grande dificuldade, principalmente nesse caso que o Silvas nos disse, de um dos parceiros já terem falecido. Como é que se constitui essa prova do início lá da união? Porque vocês concordam comigo que se, bom, eu ainda estou com o meu parceiro e nós estamos juntos e queremos documentar, nós dois facilmente elegemos, aqui foi abril de 2007, e aí nós documentamos. Agora é diferente no caso de óbito, né, de ter que reconhecer a partir da falta de um dos companheiros. Então, primeiro, importante que a gente entenda que é possível documentar, ou seja, fazer uma escritura pública de reconhecimento de união estável, mesmo já convivendo há muito tempo. Também a gente pode fazer a partir, né, de hoje, dizendo, olha, nós constituímos uma união estável lá em 2007 e nós queremos que o regime de bens que organize ali a nossa relação seja o da separação de bens. Nós precisamos ficar cientes que o regime de bens, segundo o entendimento do STJ, ele não retroage. O que significa isso? Nós fazendo essa escolha hoje do nosso regime de bens, ele não vai estender os braços lá para trás e nos proteger. Então, necessariamente, se houver uma discussão judicial, vai valer o regime da comunhão parcial de bens. Mas nós temos um documento, uma escritura pública que foi assistida por um advogado que vai ter validade. Então, o que se faz agora? Se organiza, se procura um advogado de confiança, se escolhe, se informa sobre quais são os regimes de bens, para poder saber qual é o melhor que se organiza ali nesse casal, e aí se escolhe um regime de bens. Uma coisa que também se pode fazer nessa escritura pública de união estável, que a gente chama de contrato de convivência, a gente pode fazer valer todos os requisitos que se faria lá num pacto antinupcial. Pode-se escolher regimes mistos. Olha, eu quero que com relação à minha empresa seja comunhão parcial de bens, mas com relação ao apartamento seja separação absoluta. Então, pode-se escolher, inclusive, a guarda dos filhos, se caso houver divórcio, a guarda dos pets, a pensão alimentícia dos pets, tudo isso a gente já pode prever num contrato de convivência, que é um contrato que regulamenta a união estável. Muito bem, isso em vida. Mas em caso de um dos parceiros já terem falecido, né? Então, o que acontece? Eu tinha uma união lá de 15 anos com o meu parceiro, ele faleceu, ele tem filhos do primeiro casamento e eu não tenho nenhum documento que me diga que eu era, né, a companheira dele, então eu não vou herdar nada. Então, o que nós fazemos? Nós entramos com uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável. E aí precisa reunir provas, fotos, cartas, testemunhas, é muito mais difícil. Por isso que é importante
né, que as pessoas se organizem e que procurem um advogado de confiança e façam uma escritura pública. Olha, eu acho que custa 100, 200 reais uma escritura pública e tu consegue sair com uma segurança, pelo menos. Importante que a gente lembre também que na união estável, a viúva ou o viúvo pode se habilitar na pensão por morte. Então, se tu não tiver o documento da união estável, tu precisa ajuizar uma ação, comprovar que tu era companheiro para daí se habilitar lá no INSS para pensão por morte. Se tu já tiver esse documento, tu já sai habilitada, né? Tu só habilita no INSS. Então, isso nada mais é do que uma forma de se organizar. Pode ser feita pós-mortem, mas é mais difícil porque precisa de mais provas. Tu falaste uma coisa muito importante e eu quero enfatizar isso. Busque um advogado de confiança, né? Porque assim, uma escritura pública são documentos jurídicos de linguagens às vezes um pouco rígida, de difícil interpretação. E a gente sabe, né, que assim como existem pessoas de muito boa fé, existem pessoas de nem tanto boa fé. Então, é importante, assim, tu ter um advogado de tua confiança, ou que seja da confiança de ambos, né? E mesmo assim, a pessoa que tiver dúvida, o meu marido tem o advogado, ele vai fazer. Pega o documento e leva para outro ler, né? Porque tu tá colocando no papel, é uma vida, né? E muitas vezes a outra pessoa trabalhou muito, contribuiu muito para aquele patrimônio. E aí, quando morre, a família quer deixá-la míngua. Então, a Bruna fala com muita propriedade, né? É a área dela e eu não tenho uma linha para falar, mas é só enfatizar. Procure um advogado de confiança, procure a Bruna, né? Que é uma ótima advogada, tem um conhecimento ímpar, né? Mas se você não tem uma pessoa de confiança, paga uma consulta para um advogado ler o documento. Perfeito. O que tu me diz, essa questão de direito de família é muito complexa. A Simone Magalhães, como sempre, tem razão. Ela efetivamente tem que ter pessoas de confiança e tem que ter pessoas de conhecimento de causa, tem que ter pessoas com especialidade no direito de família. Porque ela envolve, além da questão do patrimônio, ela envolve a questão sentimental, muitas vezes envolve questões familiares com filhos maiores, menores, etc. e tal, e, obviamente, né, vai desembocar na questão de partilha, de herança, né, de bens, né, que vão ter que ser partilhados, vão ter que ser divididos. Então, a complexidade é muito grande, tá, a tal ponto que muitas famílias já estão constituindo empresas holding, justamente para que quando chegue lá no final, né, da vida de um ou dos dois, enfim, né, já aquele assunto esteja decidido e aquele assunto esteja também, do ponto de vista econômico, minorado, o custo, porque o custo de um inventário hoje realmente é um custo muito alto, né? E Govinavski, assim, o que tu falou é exatamente o que a gente pensa, né? Vamos fazer um comparativo com um médico, que eu acho que fica mais fácil. Se eu tiver um problema no coração, eu não vou num clínico geral. Eu posso ir num primeiro momento, mas depois eu imediatamente vou a um cardiologista, né? Por que a gente escolhe um advogado que faz tudo, né? Existe o advogado que sabe muito bem de tributos, existe o advogado que sabe muito bem de direito de trânsito. A gente aí já parte, né, do princípio de tu pegar alguém especializado que estudou para aquilo. Outra coisa que tu comentou, né, a respeito da holding, que é uma empresa que administra outras empresas, e aí então os membros da família ficam só com as cotas, é uma forma de planejamento sucessório que a gente fala, né? As pessoas hoje pensam mais nessa transição, né, para a segunda geração, porque se falava muito, né, pai rico, filho pobre, pai rico, né, filho nobre, neto pobre, né? Não se cuidava desse plano de governança, dessa transição para as futuras gerações. Hoje já se pensa mais. Claro, se tu tem um patrimônio maior, tu cria uma holding. Se o teu patrimônio maior, né, para mim ele sempre vai ser maior quando eu falo do meu, mas se for de uma avulta menor, faz um testamento, né? Tem várias outros meios de se organizar e que
evitam litígio, evitam brigas intermináveis, evitam a dilapidação do patrimônio. Então, perfeito, assim, eu acho que a gente precisa... Como é que a gente sabe ser um advogado de confiança? Busque indicações e depois sente com ele para conversar e sinta, né? Eu acho que não tem melhor do que isso, uma indicação de alguém conhecido, busque referências e converse, marque uma consulta e converse. Eu acho que, né, daí... Isso é tão importante, doutora Bruna, porque às vezes as pessoas não se dão conta de coisas assim que vão passando no cotidiano das vidas. Conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa que adquiriu lá atrás, nos primórdios, um imóvel, casou, né? Depois veio a falecer, não foi feita a formal de partilha daquele imóvel, aquele imóvel depois foi doado por testamento, né, para outra pessoa, a outra pessoa agora quer se desfazer do imóvel, o registro de imóveis não, e essa última pessoa fez o formal de partilha direitinho, mas o registro de imóveis não, mas tem um elo perdido aí. Por quê? Porque não houve a transmissão desse imóvel lá atrás. Se não houve a transmissão desse imóvel lá atrás e foi doado por testamento, como é que vai doar uma coisa que não teve a transmissão? Então, são coisas assim que passam desapercebidas. Por isso, muito procedente, tá? O que disse a Simone Magalhães, né? A busca da pessoa, do profissional especializado e, sobretudo, do profissional de confiança. E não esqueçamos também, só um detalhe, amantes, filhos fora do casamento, né? Tem gente que tem muitos relacionamentos fora do casamento e depois que morre começa a aparecer as esposas todas não querendo só esposa reivindicar. e filho também. Filho. Não, mas é que Pets também. Mas é que filho tem direito, independente de ter união estável aí. ou não, né? Tem o DNA para provar. Agora, as mulheres, gente, esses dias eu vi uma pessoa que começou a ganhar pensão e o homem era casado. Foi reconhecida a união estável paralela ao casamento. É isso aí. Então também esses cuidados tem que ter, né? Quanto mais bem regularizado é a tua situação com o teu companheiro, né? Menos surpresas financeiras vai ter no futuro. Muito bem. Então tá explicado? Tá explicado, eu Muito acho. bem. Vamos voltar aqui a Pet Home. Não, esse tema pet é palpitante. Olha aqui, a doutora Renata Pedron de Souza Butelli já está dando explicação. Ela que tem lá na Pet Home como sócia a Laís Seste Reglin. Acredito que esteja com a pronúncia mais ou menos certa. Né? Que é a Laís Seste Reglin, que é sua sócia. Ambas veterinárias. Ela diz o seguinte aqui, ó. O que é a chipagem? 8 de 5. Aí tá. Então é o seguinte, ó. Opa, aqui, vamos lá. Chipagem é a colocação de um microchip entre as escápulas para identificação do pet. Muito útil caso se perca, pois nele contém todos os dados do tutor. Para sua leitura, basta um aparelho muito pequeno, que é o leitor de chip, que está presente em praticamente todas as clínicas veterinárias. Legal. Então, se o sujeito chegar lá com um pet, achei, perdi, é fácil de fazer a identificação. Tem o tutor ali, pode fazer a entrega, chamar. Muito legal isso, olha, Maravilhoso parabéns isso, né? para elas, porque eu não tinha, eu quando vi, eu disse, será que é isso? Porque hoje tem, assim, umas coleirinhas, né, que tu coloca, que tem um chipzinho, mas não é nada interno, né, que nem Legal. o caso que elas fazem, que bacana, muito legal, gostei disso. Vamos falar da Chevrolet Sponchiaro Jardim. Chevrolet Sponchiaro Jardim. Essa aí é a revenda que não perde negócio. Entrou na Sponchiaro Jardim, Chevrolet, você sai com carro zero ou com seminovo, porque lá não se perde negócio, né? Essa é a marca da Sponchiaro Jardim Chevrolet, tá bom? Movidos por você. Olha aqui, ó. A Chevrolet Sponchiaro Jardim é conhecida como a revenda que não perde negócio. São 8 lojas no estado, olha só. 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. A Chevrolet Sponchiaro Jardim valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. É assim que funciona a Chevrolet Sponchiaro Jardim. Ela não perde negócio. O cliente sai lá encantado, feliz da vida, porque ele entra lá com o seu carro para dar no negócio, sai com o seminovo ou sai com 0 quilômetros, feliz da vida, porque a Chevrolet Sponchiaro Jardim, essa marca é dela, ela é conhecida, é uma marca, ela não perde negócios. Aí, então, quer fazer um baita negócio de automóveis? Enfim, olha aqui, minha gente, te manda lá para a Chevrolet Sponchiaro Jardim.
Tá bom? Então vamos adiante. Olha aqui, vamos falar, sabe de quem agora? Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país, o nosso aqui de Porto Alegre, por toda a sua estrutura, sua gestão, né, suas realizações. Ele é modelo nacional, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. E eu digo aqui, ó, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do CIE do Rio Grande do Sul. Olha aí a mensagem. Muito bem, vamos adiante então. José Vilmar Govinassi, o que tem aí para nos contar, José Vilmar? Olha, tem muitas coisas. Eu vou começar... Temas diversos. Temas diversos, né? Vamos falar de Porto Alegre um pouquinho, Silvas? Sim. A Prefeitura de Porto Alegre fez uma transação, né, muito interessante, de um prédio, de uma empresa que devia muito dinheiro, né, Sim. tributário. Então foi feito um acordo com essa empresa. Essa empresa, então, pagou essa dívida tributária com o prédio, tá? E com isso a Prefeitura de Porto Alegre vai economizar, olha, aproximadamente 5 milhões por ano de locações. Valor, tem muitas secretarias. Valor significativo. Valor significativo, ganha todo mundo, porque esse dinheiro, ele não entra como espécie, né, para o cofre municipal, mas ele entra como um imóvel. O imóvel sempre é um excelente investimento. E é um imóvel que é praticamente imóvel novo, não é um imóvel antigo. Então, o que acontece com isso, né, é que várias secretarias que hoje ocupam prédios locados, por não terem espaço próprio, não terem próprios municipais para se estabelecerem, essas secretarias vão passar a ser utilizadas, vão passar a ser alocadas dentro deste prédio próprio municipal. Tá? Então, de um lado, ganha dinheiro com o ingresso desse imóvel, pagando dívida tributária, e de outro lado, ganha dinheiro porque deixa de gastar em função de locações que não precisam mais ser continuadas. Um grande lance, né, dessa administração, que a gente tem que aplaudir, né, sempre que traz frutos, benefícios aí para a comunidade, e principalmente com recursos que vão ser economizados, que poderão ser e deverão ser deslocados para outras situações, como principalmente saúde, educação, né? Segurança um pouco também, embora a segurança seja de nível estadual, mas a Secretaria Municipal de Segurança tem uma atuação muito grande, principalmente em relação à depredação do patrimônio, que causa um prejuízo incalculável. E agora, com todas as obras e toda a pista de skate, as obras da Orla do Guaíba e outras obras, monumentos, etc., que são pichados, e até as casas particulares, né? Tudo isso, toda essa economia vai, com certeza, trazer grandes benefícios para nós aqui nas porto-alegrenses. Muito bem. Eu quero dizer o seguinte aqui, falando de EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, inoperância total. Custa um trombone para o município por ano, a EPTC. Tem lá mais de 1.000 funcionários, é uma coisa fantástica. E aí dizem que precisa mais 500, não sei quantos. É um negócio fantástico. Mas a inoperância desencanta, né? É uma desilusão para o Porto Alegrense. Ela já nasceu errada, né? E está na hora de terminar essa EPTC. Ela não produz nada em termos de benefício ao nosso trânsito. Pelo contrário, ela complica o trânsito. Ela faz uma engenharia caótica de trânsito. E os seus técnicos lá, enfim, a sua direção, não enxerga e não quer enxergar. Porque dicas são passadas lá para a IPTC. Mas o pessoal não tira a bunda da cadeira, né? Quer dizer, tem que sair fora, tem que ir para a rua, ver o que está acontecendo, semáforos, tempo de semáforo, para sinalização. Não faz nada, cara, nada. Amanhã no Grenal vai ter um balaio de agentes, Grenal, né? Mas na hora do pique do rush, né?
na demanda de início de manhã, grande trânsito, eles ajudarem no fluxo. Os outros países, outras cidades do país aqui, os agentes de trânsito, eles auxiliam, independente do semáforo. Segura lá, vem embora, vamos embora. Entende? Aqui não tem isso. Eles aparecem na hora de uma multa, você recebe multas. Agora, esse auxílio, tá, para a evolução do trânsito, fim de expediente, nas horas de piques, eles não aparecem. Estão ocultos. É uma inoperação. Isso tem que acabar, essa EPTC. Isso nasceu errado, ela não era para existir. Passa para a Guarda Municipal, passa para a Brigada Militar, tá? A execução da legislação de trânsito. A Guarda Municipal está aí, ela pode abraçar isso aí. É só fazer uma legislação aí, Câmara de Vereadores, enfim. Tá? Esse pessoal tem incompetência. Passa todo o patrimônio da EPTC para a Guarda Municipal e vamos embora. Acaba com esse negócio aí. A cidade de Porto Alegre, o povo de Porto Alegre não suporta a EPTC. Odeia a EPTC. Ninguém mais aguenta. Será que o prefeito Melo não vai enxergar isso aí? Não dá para aguentar. Onde é que está essa turma aí, seu Sebastião Melo? Vamos adiante, então. Minha gente, olha aqui, ó. Vamos falar do CIMERS, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que é o CIMERS, que é um dos maiores sindicatos da América Latina, tá bom? Minuto CIMERS, olha aqui, minha gente. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Verdade. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, bela mensagem do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos adiante ainda, falando da Esponqueado, mais uma vez, que nós temos aqui a desburocratização do aluguel de carros, tá bom? Da locação de carros. Né? Às vezes é bem complicado, mas a Citicar Esponqueado, lá não tem isso. Aluguéis de veículos, Citicar, aluguéis de veículos. Olha aqui, ó. Locar um carro nunca foi tão fácil. Olha, um dado interessante, importante que eu tenho aqui, especialmente para empresários, tá? Locar um carro nunca foi tão fácil. Conheça a Citicar, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com uma frota própria de mais de 4.500 veículos. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. Olha só. A Citicar tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Olha só. Então não adianta você ter um capital imobilizado numa frota de veículos, está pagando lá as multas, a manutenção, a troca de óleo, troca o pneu, bateu para ele. É uma confusão federal. Sai fora disso. Faz locação e pega esse capital no desenvolvimento da empresa, na evolução da empresa, ok? Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você alocar seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Ela descomplicou a locação de veículos. Isso é a Citicar Esponqueado. Esse grupo Esponqueado é um modelo, né, minha gente, que se encaminha para um século, o grupo Esponqueado. Então, te liga com esta marca que vale a pena. Muito bem. Fala, Bruna Razeira. Silva, uma pergunta bem recorrente, assim, né? E agora, seguindo aqui no direito de família, mas não mais dos adultos, das crianças, é se, por exemplo, os filhos menores de idade podem decidir com quem eles querem ficar, né? Se o juiz chega a ouvir as crianças quando existe uma disputa de guarda. Não, né? As crianças, elas não têm esse poder de decisão e eu acho que, na verdade, não é nenhum poder, é uma carga sobre elas, né? Mas existem algumas pessoas que defendem que a partir dos 12 anos é possível que se faça uma escuta, né? Claro, toda preparada, com uma psicóloga, né? Num ambiente diferente de uma sala de audiências, mas eu sou da posição que eu defendo que a criança, independente da idade, ela não pode ter, né, essa carga de decidir com qual dos pais quer ficar, porque muitas vezes, né, ela tem a opinião ali transformada por um dos genitores que, né, quer alienar o outro pai. Então, são várias questões que precisam ser entendidas, mas que essas crianças sempre precisam ser ouvidas, num sentido de
que se faça uma perícia psicológica, que se faça um estudo social e que nas entrelinhas ali do que é dito e do que é sentido nesse estudo social se possa chegar, né, no genitor de mais afinidade. Então, se busca sempre uma proteção, um cuidado maior, principalmente nessas situações em que existem disputas de guarda, principalmente em questões de abuso. Eu não trabalho com isso, né? Mas, assim, questões de guarda, que existe disputa com qual genitor vai morar, com qual genitor vai ficar na casa. Eu acho sempre importante a gente fazer um estudo social e, nesse estudo social, quando se ouve a mãe ou o pai, tentar ouvir a criança, né? De menor dano possível, se pode tirar ali uma preferência, o entender qual é a rotina da criança para poder direcionar ela para o genitor de mais afinidade. A gente vinha numa justiça que determinava e que já se partia de um princípio de que a mãe é sempre o melhor para cuidar dos filhos. Hoje já não se tem mais essa ideia, né? Nós temos pais super participativos, super presentes. Então, realmente, a necessidade de entender qual é o melhor genitor para educar e para, enfim, ficar permanentemente com essa criança. Muito bem. Uma pergunta que eu te faço, inclusive tem telespectadoras nos assistindo aqui, a idade chamada, nem terceira idade, idade madura, de mulheres com muita competência, ótima saúde, mas não são meninos, né? Porque hoje tem um elenco de homens que não quer mais saber da famosa cocotinha, gatinha, tá? Ele quer uma mulher em condições de alta responsabilidade, etc. Ou seja, uma mulher mais madura, né? Ali na Assunção tem muitas, tá compreendendo? São viúvas ou chamadas aquelas que nunca casaram. Então, ali na Vila Assunção tem um elenco de senhoras muito bonitas e muito bem posicionadas, inclusive financeiramente. Essas mulheres estão abrindo um mercado muito forte para elas. Os homens estão se interessando nesse segmento de senhoras. Por que isso aí? Na verdade, essa pergunta é mais filosófica do que de direito de família. Eu acho que, e assim, eu vou fazer um recorte do que me chamou muita atenção quando eu me mudei de Casca para cá. Lá em Casca, claro que eu saí de Casca faz 10 anos, mas o recorte que eu tinha é que quando tu chegava nessa idade que o Silvas falou, não tinha mais nada para fazer. Os filhos já foram criados, os netos já estão mais velhos, é esperar a hora, né, de partir. Aqui em Porto Alegre, as pessoas vão ao cinema, saem para tomar um café com as amigas, namoram, se relacionam, buscam um novo amor independente da idade, e eu acho que isso se chama viver. E né? não precisa estar no mesmo teto, né? Não, e nem no mesmo... Porque, assim, ó, a união estável, ela não necessariamente precisa da coabitação que a gente chama, ou seja, morar no mesmo teto. Eu posso morar na minha casa, o meu companheiro na casa dele, e muito bem nós caracterizarmos. Mesmo teto só na hora do love. Exato, fim de semana ali, um dia da semana, lá no quarta-feira, no dia do sofá, e cada um segue com as suas manias e a sua vida. Tá certo, seus caprichos. Né? Eu acho... Não, até porque essas pessoas mais maduras também são cheias de chiliques, né? Todo mundo, né, Silva? Todo mundo. Gritaria para descer do barco. Esses dias eu estava numa escuna, deixa eu te contar. Aí da escuna para descer na praia, a escuna não podia até o batente, na areia. Aí todos tinham que descer num bote. Pá. Tinha uma bonita, uma barbaridade, uma mulher, sabe? Mas cheia de anéis e coisa, e óculos, toda produzida. E para entrar no bote, quem é que botava lá no bote? Fez uma gritaria, parecia gato embarcado. Mas, enfim, entrou no bote, depois foi lá na praia, eu estava olhando ela de longe, comeu, bebeu bastante espumante, e moqueca de peixe, eu estou só controlando. Depois daquela gritaria, que apetite. Depois veio pilotando o bote, né? Depois da cachaçada. Foi um rolo aquilo lá, mas foi bacana, foi um momento muito interessante da viagem. Mas eu quero fazer um complemento dessa tua pergunta aí, né? Por que os homens estão procurando mulheres mais maduras? Porque as mulheres hoje mais maduras, elas estão muito bem cuidadas, né? Então, por exemplo, eu sou uma mulher madura, né? Eu daqui a pouco estarei fazendo 50 anos. Mas assim, se pensar... Deixa eu te contar uma coisa, uma entrou aqui agora. Está dizendo assim, diga no programa que tem umas como as minhas amigas que só aceitamos bonecos infláveis, garotos infláveis. Nossa, não querem incomodação. O Silvio está impossível, o Silvio está impossível. Não é demais, né? Não, mas tem. Ali no esqueletão, era a fonte dessa. Sim, era onde tinha mais a venda. Isso é tudo importado. Água quente, fria.
liga na luz, bivolts, faz chover, se joga da cristaleira, desce do armário, se de pendura no lustre, é fantástico. Mas, enfim, deixa eu complementar Meu meu raciocínio aqui, porque o que acontece? As mulheres hoje, elas estão mais bem cuidadas, são independentes, têm sua profissão, têm sua vida, e ainda são bonitas, né? Exato, não, bonitas e ó. Não, exatamente, não precisam de homem para sustentar, né? Elas querem um companheiro, alguém para sair, se divertir. O carro importado, aqui viaja, Europa, o diabo a quatro. Exatamente, então assim, acaba virando assim um atrativo, né? Porque o cara mais novo, ele acaba vendo um atrativo ali. Só que tem que cuidar com os estelionatários. Os golpes, né? Os estelionatários. Não. Se enrabichar e cair no papo do... Eu recentemente eu palestrei num Congresso Internacional de Direito Penal e a minha palestra foi sobre estelionato amoroso. E eu falei muito sobre esse tema e alertei muito, né? Então, assim... mulheres maduras, bonitas, independentes, continuam sendo lindas, maduras, independentes, mas abram o olho com os príncipes encantados do cavalo branco, eles não existem. Tudo bem. Posso filosofar um pouquinho, Silvio? Pode. Deixa eu filosofar um pouquinho. Então, príncipe encantado do cavalo branco? Não. Aliás, eu já recebi mensagens aqui, ó. A composição do Zé Vilmar Govinassi. Olha a gravata da criança, olha a camisa da Não fala português. E o terno também olha não. O terno. Não, ele tá de ponta a ponta, sapato, combinando com a meia. Hoje eu não precisava ter vindo aqui com essa tua blusa, essa da Bruna e essa beca do fala tupiniquim, fala bem o português. Mas filosofando um pouco sobre essa questão, eu acho que aqui, o que mais aproxima as pessoas é a parceria e o companheirismo. A gente ouve, sim, falar de golpes de ambos os lados. Quer dizer, é aquela história do malandro que quer dar um golpe, né, numa senhora, se aproxima dela, dizendo que está apaixonado e não sei o que mais, né, e manipula, é um manipulador. Né. Aí vem a carência do outro lado e aí, com isso, então, há um envolvimento afetivo. Do envolvimento afetivo passa para o envolvimento financeiro e o golpe está dado. Não tenha dúvida nenhuma. Assim como também há o outro lado, quer dizer, a moçoila que se aproxima lá do coroa, que está bem de vida, tem lá o seu carro bonito, a sua lancha, o seu belo apartamento, o seu sítio, enfim, né? E aí, então, ela busca ali o arrimo, busca a proteção e automaticamente vem também o risco aí da coabitação. Agora tem uma coisa... Desculpe, não, pode terminar. Não, só para concluir. Coabitação. Coabitação e vem também de novo o golpe. Mas tem um problema também que eu vou te falar, para ti e para Bruna Razeiro, que deve enfrentar isso aí. Mulheres com cacife financeiro, carro importado, mansão. O que acontece? Se aproxima o artista. Os filhos dizem, negativo, não deixa a mãe casar, não deixa o cara se aproximar, que tem medo que batam a carteira da velha. Tá entendendo? Esse é um problema. E aí a mulher fica infeliz, não casa de novo, não tem um novo companheiro, uma nova relação. Mas eu tenho um cuidado desse. A minha mãe não é rica. Né? A minha mãe, ela tem... Estão tiroteando a velha? Não, mas a minha mãe, minha mãe tá pra game, né? Ela tá no mercado? Tá no mercado. Minha mãe é namoradeira, vai em bailinho e tudo mais. Olha aí, rapaz. E tu puxasse a velha? Não. Bom, tu puxasse a velha, mas tá comprometida. Não, eu tô comprometida. Não, mas assim, ó, o caso da minha mãe não é que a gente não deixa. A velha já veio aqui trazer um pão, a velha inteira, hein? Sim, a mãe é bonita, minha mãe é muito bonita. Leva jeito, a velha. Bom, tem umas filhas lindas, né? Obrigada, papai, que me toca. Mas assim, ó, o que a gente não proíbe ela de namorar, de ir nos bailinhos, de conhecer pessoas. Mas a gente monitora. Tem que vigiar. A gente vigia, porque assim, ó, ela não é rica, mas ela trabalhou, ela e meu pai, uma vida inteira. Então ela tem um patrimôniozinho ali, que é uma subsistência. Então chega um malandro, e daí leva na conversa. Então assim, quando o pai faleceu, a gente não quis dividir um pouco. Ele disse, não, é seu. Mas a gente diz, olha, é seu, mas é nosso. Entendeu? Mas ela vende, ela aluga, ela faz as coisinhas dela lá, mas a gente fica de olho quando tem um garotão, quando tem um moço na área, a gente fica de olho, né?
É que eu acho engraçado, assim, não sei se é essa palavra, que chega num determinado momento da vida que tu tá apto a comprar, a vender, a fazer transação imobiliária, a, enfim, aplicar na bolsa, mas nos teus relacionamentos tu passa a ser vigiado pelos teus filhos e também, muitas vezes, com relação à questão financeira. Existem alguns mecanismos que a gente pode fazer, né, para prevenir, sei lá, fazer uma doação já com reserva de usufruto e aí dar uma protegida naquele patrimônio, mas eu sempre trago um recorte de uma audiência. Uma juíza fez uma palestra num congresso em Gramado e ela disse que ela estava fazendo uma situação de curatela, né, em que os filhos estavam interditando o pai. E eu acho que até já falei aqui no programa, os filhos estavam interditando o pai porque o pai não tinha mais condições de gerir o patrimônio, porque ele tinha, sei lá, seus 80 anos e estava namorando com uma mulher de 30. E aí, em função disso, os pais queriam interditá-lo. E aí a juíza chama ele, né, na audiência sempre tem uma oitiva, né, da pessoa que vai ser interditada, e aí ele diz assim, olha, ela quer de mim o que eu posso oferecer, que hoje é o dinheiro. Eu, em contrapartida, tenho dela a juventude dela, que é o que ela pode me oferecer. Nós dois estamos nessa relação cientes do que está acontecendo. O dinheiro é meu, que fui eu que amealhei o patrimônio da vida inteira. Por que é que eu não posso viajar com ela? Por que é que eu não posso pagar uma viagem para ela? Então, é sempre uma situação muito delicada, né? É por isso que eu estava falando, doutora, na questão da parceria, do companheirismo, né? Porque, embora tenha esses deslizes de ambas as partes, mas, sobretudo, as pessoas querem o companheirismo. Quer dizer, se uma pessoa, não importa se é homem ou mulher, mais velha, vê na pessoa mais jovem uma possibilidade, inclusive, de também resgatar, do ponto de vista psicológico, mental, enfim, a própria juventude, né? Ele tem direito, sim. Eu não vejo absolutamente nenhum problema. Mas é que assim, tem direito. Porque tu imagina o seguinte, tá? Pessoa que já está velha, tá? Velha, vamos dizer assim, vamos usar o termo velha. A pessoa está velha, tá? Mas não é uma sucata. Mas não é sucata, mas ele está velho. Ele sabe que ele já está passando, já passou, como se diz na gíria, dobrou o cabo da Boa Esperança. Chamam de sobra de guerra. Aí o que vai dizer o seguinte? Não, eu vou buscar agora outra pessoa, né, que tem lá os seus chiliques, não sei o quê, e eu vou me divertir com essa... Não vou me divertir com essa pessoa, entendeu? Eu vou me divertir com uma pessoa, né, que tenha uma vida pela frente e que tem vigor e que tem juventude, etc, etc. Isso vale para ambos os lados. Eu não vejo absolutamente nenhum problema. Existe muita discriminação, existe realmente, né, as pessoas... não te preocupa porque de repente a tua outra parte nem nasceu ainda, então tem essa piada, né? Olha, tudo bem, mas tem mais é que curtir. A questão é a seguinte, a vida é uma só... Isso é uma forma de eu pensar, me reservo o direito de dizer que a vida é uma só, não é? E se não aproveitar bem essa vida, vai fazer o quê? Porque o patrimônio vai ficar. E aqui acontece uma coisa que é corriqueiro. A família se desintegra pelo patrimônio. Então é bobagem isso. Para mim, assim, ó, tem que curtir a vida, ponto. Mas quando é consensual, isso, entendeu? Eu não tenho problema. O problema é um golpe, é isso que eu acho que... O problema é o golpe. Não, tudo bem, foi o que eu disse, os deslizes tem que cuidar. E assim, ó, é muito mais comum o homem dar o golpe na mulher. Porque a mulher é mais sensível, a mulher se apaixona, ela é coração, aquela coisa mais ou menos, Simone. Olha, eu tenho... Não, mas sabe por que há controvérsias. Não, eu digo assim, ó, essa coisa até se dá por conta do tamanho da confusão. Porque a mulher, se ela quer dar um golpe... Ela tem hoje, primeiro que ela tem como legalizar o golpe. Filho, né? Faz um filho, resolveu tudo. Outra coisa, agora tem os tal dos sugar daddies aí que estão adorando, né? Sustentar as menininhas. Agora então é uma coisa consensual. E o que está acontecendo é os homens de Porto Alegre estão indo para Canoas, que lá sai casamento. Vai para lá, diz que dá um desfile no shopping lá, no Barra Shopping lá, são casadoras, moças de Canoas. Eu demorei para casar, viu? E vem bem acompanhado de bolso. É mesmo? Elas não se encolhem. Terra de mulher bonita. São ótimas na cozinha. Eu não gosto de dividir, eu gosto de somar. Pois é. Bom, aí tu tem que bater dar o tiro certo, né? Claro. Olha aqui, minha gente, uma notícia triste. Aqui, essa bancada aqui, que tem 29 anos, comemora 29 anos em janeiro, teve vários comentaristas fixos do nosso programa
que faleceram nesse período. Né? Pessoas que tinham 60 anos, 50. Tínhamos um jovem, Antônio Celso Leiria, morreu, faleceu também de uma doença horrorosa, com menos de 50 anos. Mas por que eu digo isso? Então, nesse período, perdemos muitos companheiros de bancada, muitos mesmo. Antônio Melo, dono do Gambrinos, participava da nossa bancada, por exemplo. Frederico Barbosa, querida figura, ex-vereador de Porto Alegre, grande amigo, querido. Tá entre tantas figuras, tá? E outros que eu estou esquecendo, né? Ou não estou relacionando. Mas nós perdemos na semana passada o Ayrton Domingos Bernardoni, que na história do programa era o segundo mais antigo, né? O titular que sou eu, depois temos o Jurandir Soares, está aí conosco, graças a Deus, com muita saúde, e o Ayrton Bernardoni, que repentinamente não se sentiu bem, foi ao hospital e já não saiu do hospital e, em resumo, faleceu. Mas era uma figura ímpar, sabe? Ele era um baita de um amigo, brincalhão, ótimo esposo, vô, né? Grande árbitro de futebol, pertenceu às quadras da Federação Gaúcha de Futebol, CBF, né? Apitava em todo o Brasil, árbitro de futebol, profissional. Ele era um gentleman querido demais. E tinha, assim, expressões maravilhosas, né, que ele dizia aqui no programa, né? Aquela cachorrada do Senado, né? Eles estão aqui, ó, e escambau. Ele tinha, né, essas situações assim, era querido demais. E frequentou, então, todo esse período do nosso programa. Mas aí, então, se deu mal nessa internação e veio ao óbito, faleceu, evidentemente. Mas eu vou mostrar para vocês a imagem do Bernardoni, da riqueza. Ele aqui no programa, quando tinha comerciais assim de samba e tudo, ele dançava, fazia, acontecia. E agora tem uns que foram feitos até na casa dele, de repente chegava lá a esposa e tal, daqui a pouco abria a porta, estava o Bernardo dançando, né? Som ligado e tal. Vamos ver isso aí com a nossa técnica aí, com a nossa Ana lá, com a Andréia, com o Léo aí, vamos ver um pouquinho dessa imagem do Bernardoni. Vê se eu posso com isso. Tu entra na sala e dá de cara a conversa aracoteando na frente do espelho. Ah, deixa a saudade. Cachorrada. Uma cachorrada. Quem fala ali é a Lucy, que é a esposa dele, a viúva hoje, né? A Lucy, muito querida, cuidou do Bernardoni até... Tá triste a Lucy. Olha, mandando beijo, olha só. Ah, querido. Aí. Então, aquela palavra que eu digo sempre aqui, ó, vamos pro diabo que o carrega. Esse era Ayrton Bernardoni. Essa figura ímpar que nos deixou. Querido demais. Estava com uma quilometragem boa, já tinha trocado os calços do motor e tal, né? Estava com 87 anos Bernardoni, mas inteiraço. Ele foi atleta, jogador de basquete, né? Profissional. E árbitro de futebol que corre, né? 90 minutos, 120 minutos, tem prorrogação, e, enfim, né? Era um homem, um atleta, né? Mas chega uma hora, né, minha gente, que lamentavelmente não dá. A figura humana não resiste. E o nosso querido Bernardoni se foi. Que Deus o tenha. Fica aí lá em cima em paz, nos esperando, né? Um dia nós vamos nos encontrar com ele. Ele dizia que eu caçoava com ele aqui, que mais um processo, está gravado, mais um processo. Agora ele vai me cobrar todos os processos lá no céu, né? Exatamente. Uhum. Muito bem. Ah, querido. Vamos falar do CCG Saúde, Grupo CCG. É um grupo fantástico, né? Que ele empolga seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, né? A gente sempre quer o melhor para quem a gente ama, é lógico. E não importa o jeito da sua família. Se é grande ou pequeno, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores especiais. Olha aí, ó. Novembro, tá? No Novembro Família, o plano Pop Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais pessoas. O plano Pop Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, aqui na Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Hospital de altíssima geração. Top, top, top. Veja mais detalhes em ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. E aí você está amparado, dormindo tranquilo, você e sua família, porque você tem o CCG Saúde, você tem exatamente o Pop Humaniza, né? Esse plano de maravilhoso aí, né, do CCG Saúde.
É uma coisa fantástica, ele contempla a expectativa acima, absolutamente, das expectativas de todos os seus conveniados, o CCG Saúde, o Grupo CCG Saúde, que comemora 30 anos, né? Nesse semestre também. Vamos falar agora do Grupo Ângelos, é o maior do sul do Brasil, né? Dos estados do sul, ele é o maior disparado. O bem-estar é um plano aí, Ângelos, Plano Ângelos, 0800 006 6688. Você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada nesse momento tão difícil. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde. E muito mais, cuida da saúde, da sua saúde, com o Plano Ângelos Bem-Estar. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse www.angelos.com.br e saiba muito, muito mais. Grupo Ângelos, Plano Ângelos, 0800 006 6688. Você se informa lá, porque olha aqui, o que traz de vantagens o Grupo Ângelos para todos aqueles que fazem seus convênios, contratos, planos Ângelos, ficam tranquilos em férias, em qualquer situação. Tá? É época de férias agora, minha gente, sabe que o seu veículo aí tem assistência também. Tem vários planos. Não é só esse que eu mencionei aqui, tem vários. Tá bom? Então te liga. Vamos adiante então. Vamos falar aqui do Chihuahua, que é o Mar na Mesa, né? Esse Chihuahua, que é um restaurante tradicional, comandado pelo João Careca, o maior mestre da culinária de frutos do mar é o João Careca. Está aí a fachada do Chihuahua, ali na rua Teixeira Mendes, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, aqui na capital gaúcha. Né? O telefone lá para teleentrega e reservas, sempre com a Cíntia, é o 31056767, 31056767. Olha, o cardápio do Chihuahua é um dos mais extensos do país em frutos do mar. É imbatível a variação que tem de propostas de frutos do mar. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua. Tem uma maionese de camarão, por exemplo, tem um bacalhau às natas, tem o peixe à romana, tem a muqueca de peixe, a casquinha de siri, o bacalhau mineiro. Olha, minha gente, é para ajoelhar, saboreando delícias fantásticas de frutos do mar, tudo comandado pelo grande chefe João Careca. Então, reservas e teleentrega, reserva. Pega o número aí, se liga. Reservas e teleentrega. É o 51, nosso código de área, 31056767, 31056767, com a Cíntia. E o site é chihuahua.com.br, chihuahua.com.br, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Você desce a Nilo Peçanha, chega ali no Laboratório Weiman, ou na Homem Company, entra à direita, segunda quadra à direita, está chegando, taxiando na frente do novo prédio do Chihuahua, lindo, maravilhoso, climatizado, confortável demais, com atendimento singular. Atendimento de altíssima diplomacia. A teleentrega, então, é fantástica, né? Seu produto, seu pedido chega assim em perfeitas condições no seu endereço, no seu domicílio, porque são motoqueiros civilizados, tá bom? Isso é Chihuahua, tá bom? Então, teleentrega e reserva, 51 3105 6767, tudo isso comandado por João Careca, lá no Chihuahua, que tem quase 40 anos de cozinha de frutos do mar, o João Careca, tá bom? Então, te liga. Fala, Govinaski. Bom, vamos falar de coisas boas novamente, tá? Nós estamos entrando na era da tecnologia 5G. É uma tecnologia especificamente na área de telefonia móvel, tá? Mas que traz muito mais velocidade e menos latência, que é a morosidade, né? De acessar os dados. Isto é um passo gigantesco para as comunicações e não só para as comunicações, para os aplicativos. Veja bem, a Uber só foi possível no Brasil, a tecnologia do aplicativo para buscar veículos, né, para uso pessoal, só foi possível quando saímos da tecnologia 3G e embarcamos na tecnologia 4G.
Agora, com a tecnologia 5G, inúmeras outras situações serão possíveis através desses aplicativos, porque terão esta velocidade e este tempo de latência muito reduzido, então pode-se administrar a própria casa, pode-se ligar um aspirador de pó, pode-se ligar uma banheira, pode-se fazer o que quiser, basicamente com essa tecnologia 5G. E o Brasil está preparado para isso. A Anatel agora fez o grande leilão, começou ontem e terminou hoje. As 3 grandes operadoras que arremataram os maiores blocos foram a Vivo, a Claro e a TIM. Então, é um passo gigantesco. Porto Alegre está no cenário, aliás, começando no Brasil. O Brasil, com essa tecnologia, desponta na América Latina. Não tem dúvida nenhuma que o Brasil passa a ser líder na tecnologia 5G, nas aplicabilidades da tecnologia. E Porto Alegre está preparadíssima para receber essa tecnologia, porque houve já em Porto Alegre uma preparação na legislação para reduzir a burocracia, porque essa tecnologia implica em milhares de antenas. Em Porto Alegre são 600 mil antenas necessárias, né? Mas reduziu a burocracia, fazendo com que essas antenas possam ser instaladas, possam ser liberadas e instaladas em tempo recorde. Então, estamos realmente num caminho muito bom na área tecnológica, aliás, não só na tecnologia 5G, mas nas comunicações em geral, tá? Dando um passo à frente, só para dizer como é que hoje, por exemplo, está o sistema de vigilância da Amazônia. A Amazônia hoje está sendo vigiada, monitorada diuturnamente, também com poderosíssimas ferramentas na área de tecnologia da comunicação. Então, nós estamos de parabéns aí com esses avanços tecnológicos. Sabe que eu escutei uma entrevista, né, de profissionais da área, dos técnicos, né, explicando o que representava essa tecnologia 5G e ele falou 2 coisas que me chamam muita atenção. Por exemplo, a questão das cirurgias, né? Então, hoje, o médico pode fazer uma cirurgia à distância, mas com a tecnologia 5G, uma cirurgia de precisão, feita com robôs, do outro lado do mundo, vai ser possível porque ela não tem a instabilidade. Tipo assim, no meio da cirurgia cai a internet, né? Deu um problema na internet. Isso a 5G não oferece. Então, vai possibilitar muito que a robótica entre de vez para a medicina, podendo propiciar essas cirurgias de precisão. E outra coisa também que eu achei legal, que eles falaram, foi a questão de trânsito, né? Porque, tipo, o fluxo de... os semáforos serem controlados, que hoje existe uma central, né? Mas isso pode ser autocontrolado se tu tiver uma tecnologia também que funcione bem, que seria o caso da 5G, eu achei tão legal, né? A imaginação e a inteligência humana é que vai realmente dar os limites. Por exemplo, os próprios veículos sem motorista, os veículos autônomos, também serão possíveis com a tecnologia 5G, porque a precisão é milimétrica, não há praticamente margem de erro. Esse é o grande avanço. Acho que a primeira coisa que a gente pensa, né, quando vai vir a tecnologia 5G é que o sinal de telefone vai melhorar, né? E não se pensa, por exemplo, numa cirurgia robótica, na melhora do tráfego, né? A gente não tem noção da expansão e do quanto a internet é importante na nossa vida hoje, né? Quando eu vi quem é que fechou a 5G, né, TIM, Claro e Vivo, né? São as mesmas. Então, assim, não sei o quanto isso vai ser diferenciado, Quem né? pagou isso aí fomos nós, né? Que somos roubados na conta mensal. Não, exatamente. É o lugar mais caro da telefonia móvel do planeta, é aqui. É aqui no Brasil. Mas sabe, Bruna, que tu falou uma coisa muito, muito importante, assim, né? Que o pessoal pensa, vai melhorar o sinal de telefone. Mas isso é um comportamento que as pessoas têm da tecnologia. Eu tenho um baita de um smartphone para ficar acessando o WhatsApp, Instagram, Facebook, mas não vê a capacidade que tem um smartphone de tudo, de tu estudar, tu fazer uma faculdade, tu pode, ele te dá um mar de opções,
né? Que é a mesma coisa que a 5G. A gente nem imagina a dimensão que isso vai trazer para a tecnologia. Muito né? bem. Vamos falar aqui de Vinhos do Mundo Importadora, o maior importador de vinhos do Brasil. Telefone geral de Vinhos do Mundo Importador é o 51 30 12 80 90, 51 30 12 80 90. O site de Vinhos do Mundo Importadora é exatamente vinhosdomundo.com.br. Tá? O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe uma das lojas e confira. Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, visitando as lojas de vinhos do mundo. Rótulos importantes com descontos incríveis, 15%, 25%, 35%, alguns rótulos até com 50% de desconto. Chegando festas, fim de ano, olha aí, o espumante, minha gente, olha os vinhos, olha o champanhe, hein? Delicatessen, acessórios para a sua adega, seu bar, te manda para as lojas de vinhos do mundo e faça o seu estoque, porque pode faltar, né, minha gente? E o preço também, né? A vinícola, tá? É o problema de garrafas, o vidro, tá? É tudo escasso, então a tendência é aumentar o preço. Então, se aligera, corre e compra. Parcelamentos no cartão de crédito, nos cartões de crédito, todas as bandeiras, parcelamentos de pai para filho. Você fazendo uma compra em lojas de Vinhos do Mundo, se ela é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada. 3 lojas para você ver aí, todas com aquela cor laranja, tá aí. Essa é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, com estacionamento e segurança. Essa é a loja da Vinhos do Mundo, da Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Daí nós vamos para Alameda Alípio César, bairro Boa Vista, Alameda Alípio César 203, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições, estacionamento, segurança e um atendimento de primeira grandeza. Depois vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, a mesma qualidade. Todas as vantagens, ofertas em rótulos importantes e parcelamentos em todas as bandeiras de cartões de crédito. É Vinhos do Mundo Importadora, o maior importador de vinhos do Brasil. Muito bem. Família Olina, depois de tanta cubilança, né, minha gente? A gente fazendo alguns exageros gastronômicos, né? Muitas vezes se tem um desconforto, né, estomacal, né, da digestão, aí está resolvido. Essência de vida, Família Olina. Laboratório Vesp, 104 anos, comandado pelo empresário Max Vesp. É um laboratório top de linha, atendendo todas as exigências da legislação, Anvisa, etc. e tal. Laboratório Vesp, sediado em Canoas, terra da Simone Magalhães, está aí, ele nasceu em Porto Alegre, hoje sua sede está em Canoas. Olina, essência de vida, Família Olina. Nunca deixe de levar na sua bagagem Olina. A viagem, leva a Olina que você está tranquilo. Tá? Na casa do campo, da serra, da praia, no escritório, consultório, na empresa, na loja, na indústria. Olina, essência de vida sempre. A tá casa bom? do queijo, no barranco. Isso, tudo isso. Olina. Armazém do queijo, barranco, chihuahua, etc. e tal. Di Paolo também, vai tudo. Então tá, vamos ver aí agora, para a gente começar a finalizar o programa, vamos ver aí o Paulo Jeremias estrelando essa película que estará participando do Tapete de Ouro lá em Hollywood, né, Los Angeles. O Paulo Jeremias que já está inscrito, né, lá para o... Vai ser indicado ao Oscar. O Oscar, sim, exatamente. O próximo Oscar, eu vou passar ligado na TV. O Paulo Jeremias chegando lá com aquele pala dele, aquele sapato de verniz, chegando cheio de lero, espetáculo. Vamos ver aí, então. Vamos lá, Ana. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós
nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Hoje é que uma artista nacional aí, né, consagrada, inclusive no exterior, Marília Mendonça, um acidente aéreo, faleceu no interior de Minas Gerais, né? Então, lamentavelmente, uma cantora famosa desse segmento sertanejo, como é que eles chamam? Tem um nome que se dá especial para isso? Sofrência. Sofrência. Eu não sou do sertanejo. Não... Mas ela conquistou um público exemplar e tinha um prestígio singular no país, né? Todos aqueles que acompanham, que apreciam esse segmento da música, né? Que é... Como é que é? Sofrível? Sofrência. Sofrência, que é um sertanejo. É sertanejo universitário, a nova onda do sertanejo. Inclusive, o último show que ela fez aqui no Rio Grande do Sul foi em Caxias, antes de ganhar bebê. Ela hoje tem um menininho de quase 2 anos, né? Tinha, né? Quer dizer, ela faleceu, né? Todos que estavam na aeronave faleceram. Muito bem. Minha gente, a vida é complexa, lamentavelmente. Tem essas horas da tristeza absoluta, né? Ninguém sabe o que é o dia de amanhã, lamentavelmente. Simone Magalhães, Zé Vilmar Govinaski, Bruna Razeira, obrigado. Bancada muito boa. Hoje, expectativa e os espectadores muitos se comunicando aqui pelo meu WhatsApp. Muito obrigado pela sintonia. Programa que se encaminha para os seus 29 anos, sempre ao vivo. Se despede. E segunda-feira, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Minha gente, vai e volte. Álcool e volante são inimigos mortais. Segunda-feira, todos nos seus postos. Um bom Grenal para todos, que seja um Grenal civilizado, que ganhe o melhor. Tomara a Deus que seja o Grêmio.